Bom dia! Hoje então é quarta-feira. É, Como todos os dias a gente está fazendo dessa semana, a gente vai pegar a estrada e deixa eu mostrar onde a gente dormiu. Hoje nós dormimos aqui no Lide, o mercado que nos salva em quase tudo que é país. Como sempre, quase. E tem um centrinho comercial com coisa médica, coisa assim, nada Coisa de muito comida ali também. interessante, ok. Ali é drink, food e música. Verdade. Aqui tem uma loja bem grande de coisa de pet que tudo custa uma fortuna. E aqui. Então, tem o Lid que nos salva sempre. Então a ideia é: Eu tô procurando um lugar pra ir nós estacionar na próxima cidade. quantos graus tá aqui hoje? Agora tá um. Então, como vocês podem imaginar, 1 grau não dá pra tomar banho, gente. Não dá. Pelo menos não dentro de um motorhome, numa casa quentinha, num banheiro aquecido. Gente, aqui o nosso banheiro é congelante. Então, o que a gente tem feito nos últimos dias? A gente espera chegar de tarde, chegar começo da tarde, tipo pelo menos meio-dia, mais ou menos. De acordo com nossos horários de trabalho e tal, a gente tem tentado deixar para um pouquinho depois. E é isso que hoje a gente vai fazer. A gente simplesmente levantou, escovou os dentes, comeu e partiu. Porque verdadeiramente tomar banho com 1 grau aqui dentro do motorhome é para ficar doente. Sentir frio, claro, e ficar doente. Então não tem outra forma. Só pra lavar a mão. E A água tá... Quando você escova os dentes, daí vai lavar, vai enxaguar, dói o dente. Então, Dói o dente, exatamente. Da água, assim. E isso que, tipo, a gente não tem sensibilidade nos dentes, ok? Não... Imagina uma pessoa com sensibilidade, eu acho que não aguenta escovar os dentes numa água tão gelada. Então é isso aí, ó. Alguém tá aqui meio com cara de bunda. Mas é só sono, gente. A Puppy, vocês pensem que ela, ao mesmo tempo que ela é um bebê, que tipo, precisa dormir muito e se não dorme chora e é rabugento, Ela é uma senhora idosa. ela é uma senhora idosa que é a mesma coisa. Então ela precisa acordar no horário dela. Quando ela acorda antes do que ela quer, ela fica meio com cara assim Quando a gente de morava no mal-humorada. Brasil, ou até mesmo aqui, quando a gente não tava nessa loucura de ir para outro lugar rápido, a gente levantava, ia tomar banho, ia se arrumando assim pra começar o dia. E Às ela vezes continuava passava 1h30, 2 e ela... roncando. E não tô falando nem no frio, tô falando nos dias normais, assim, 10 graus, 12 graus. Só que aqui o motorhome é muito barulhento. Aí ela meio que se obriga a levantar porque não dá pra continuar dormindo. É mais ou menos isso. Mas bom, então vamos lá, partiu viagem? Partiu viagem. Então foi. Gente, estamos aqui na estrada e a gente teve que parar pra mostrar uma coisa pra vocês. Estamos indo de Treviso para Trieste, no Nordeste, bem no Nordeste, a última cidade do Nordeste da Itália. Da Itália, lá em cima. E achamos uma coisa aqui muito legal. E a gente se sentiu em casa, então valia a pena parar e mostrar pra vocês. Olha essa plaquinha aqui, essa cidade que nós estamos, ela então, ela é gêmea com uma cidade da França e uma cidadezinha no Rio Grande do Sul. Achei interessante que na França diz França. Não diz a região da França, Brasil, nem nada. Rio Grande do Sul. Exatamente. Brasil. Então a gente tá se sentindo em casa. Tutuca, Latatiá. Olha que lugar lindo, gente.
molhada. Tem um vento. Eu acho que eu nunca senti tanto frio na minha vida. Mas a gente tá na cidade de Trieste. Tá muito frio, mas é uma cidade muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro que lá tem água e lá é o porto. Olha isso, gente. Lá tá o Thiago. Como alguém consegue viver num lugar assim e achar com naturalidade, meu Deus? Nós demos uma mini passeadinha aqui pelo centro. Mini mesmo, tipo 20 minutos. O nosso objetivo era comprar um imã. Compramos. A gente acabou congelando. Muito frio. E a gente vai seguir viagem pra Eslovênia, porque a gente ainda tem mais um tempinho antes de trabalhar. Então, partiu! Aqui também tem barco que conecta um lugar a outro. Então, pode ser um passeio interessante. Pra quem tiver interesse. E vamos lá. É de Trieste. Aham. Múgia. Múgia, nem ideia. Não? Mangiare. Partiu! Gente, pesado. Hoje nós saímos da Itália. Somente passamos pela Eslovênia. É que no meio não tinha nada pra fazer. Estamos na Croácia. E aqui a gente viu que no leste europeu tem um mercado bem grande chamado Plodini. E essa vai ser a nossa casinha por hoje. Porque a gente chegou em cima da hora pra ir trabalhar. E agora vamos trabalhar, ganhar um dinheirinho aqui. Bora. Infelizmente, outras coisas ainda não nos dão dinheiro. Não. Mas se tu quer nos apoiar, se inscreve aqui, Isso. Deixa um likezinho no E vídeo. chama os amigos, vamos lá, vamos deixa fazer um esse canal comentário. Mas lá, bom, vou mostrar pra vocês o mercado. Este é o Plodini. Então, ficaremos aqui por hoje. Vamos explorar o Plodini. Partiu. Vou tentar ser discreta, porque se alguém falar comigo aqui eu não vou entender. Fomos entrar no mercado. Não pode filmar. Não pode filmar, não pode. Filmamos. Eu acho sacanagem, não pode filmar, não podia entrar cachorro, não podia entrar armado. Dizia isso na porta. Mas bom, o que compramos? Thiago é fissurado por molho, né, gente? Que coisa picante. E eu sou totalmente oposto porque eu não como nada picante. Sim, morei no México, mas isso é detalhe. Não, nunca, a pessoa mora no México, não come jalapeño, não come coisa picante. Não como. Gente, o idioma deles é bem diferentão, tá? E ketchup é fácil de entender. Ketchup funciona. E jalapeño também. E jalapeño? Jalapeño. É um ketchup de jalapeño. Além disso, a gente comprou... Isso aqui é tipo que creme de leite. Eu acho. Acho. Mas que é? Que olha aqui. Então, achamos que é creme de leite. E por que a gente acha que é creme de leite? Porque eu botei no tradutor, eu baixei o croata pro meu celular. E eu botei no tradutor assim, ó. Onde encontro nata.
Porque no Brasil a gente fala creme de leite, mas aqui tudo na Europa é nata. Isso. Onde encontro nata. Só que traduziu pra crema. E eu mostrei pra guria, a guria falou, crema! Como... eu vou traduzir pra vocês porque eu entendi o croata dela muito bem. Crema é muito genérico. O que tu quer? Assim, pessoal, assim com uma delicadeza, É uma simpatia. Não, uma delicadeza como um coice de mula na cara. E daí eu fiquei olhando pra cara dela como quem diz assim, tu tá falando o que tu quiser falar, porque eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Uma coisa que eu quero colocar entre parênteses aqui é que a gente, hoje ainda mesmo, a gente tava lá na Itália. E o Thiago falou, ai, que gente com cara feia, assim. Não é sobre estética, nem genética, é sobre... Não feio de feiura de ser feio, mas estar assim, estar de cara feia. Sabe, estar assim. E eu disse pro Thiago, poxa, quem é que consegue ser feliz com esse frio? Gente, aqui é 9h30 da noite. A gente tá próximo a uma cidade chamada Rijeka. Não sei como se pronuncia esse croata, Matulji. Está -1, com sensação de -2. Então, se agora é 9h30, tá assim... Imagina como que vai ser de noite. A mulher me sentou as patas e me mostrou isso aqui. Compramos isso aí. Olhei e falei, acho que é isso. Uma coisa interessante sobre esses molhos, assim, vamos dizer que creme de leite. Vou comentar mais sobre Portugal e Espanha, porque a gente entende o que tá escrito. Eles têm tipo que creme de leite pra usar de forma salgada. E tipo creme de leite que dá pra bater e fazer doce. Não me pergunta a diferença. Mas... então compramos isso. E outra coisa, pessoal. A gente olhou os preços ali das coisas, né? De algumas coisas. Como não deu pra filmar, então a gente tá... Mas passando... Cadê o folheto? Ih, deixamos lá o folheto. Segura. E a gente trouxe um folheto, pessoal, mas eu acho que o folheto ficou. A gente trouxe, mas não trouxe. E a gente não trouxe o folheto, a gente deixou no caixa o folheto. Então, beleza, a gente passa ali amanhã de manhã e pega de novo o folheto. Aqui é mais caro que em Portugal. É mais caro que Portugal, Espanha, tudo. E nos outros países. Não muito mais caro, mas uma coisa assim que eu não tomo, tá? Eu não tomo Coca-Cola porque eu acho caro Coca-Cola na Europa. Eu não tomo refri, então. Mas não gosto. É uma coisa que sempre é uma coisa que boa dosadora de valores, porque em todo lugar tem. E aqui é mais caro. Por exemplo, na Europa eu já vi por 1,50, 1,75. Na Europa, Espanha, Portugal. E não vamos incluir França e Itália porque a gente passou muito rápido por ali. Então não conta. Eslovênia, então, muito pior. Muito pior, a gente nem foi no mercado. Mas carnes de valor similar. Carne de valor similar. A única diferença é que as carnes... Diferente do Brasil, aqui na Europa as carnes são mais explícitas, sabe? É mais um pedacinho. E não é aqui, é em toda a Europa. É em toda a Europa. Pedaço de perna, pedaço de cabeça, tem de tudo. No Brasil é mais difícil tu achar esse mercado, acho que vai já mais pro lado campeiro, assim, com um mercado mais campeiro no interior. Se tu nos acompanha aqui faz tempo, tu sabe que a gente passou um tempo sem comer carne. Nós acabamos voltando a comer carne, hoje comemos carne. Mas eu acho que eu ainda pior que o Thiago, até porque uma boa parte da ideia de não comer carne foi minha. Eu não tenho estômago pra ver, assim, as coisas mais inteiras, mais explícitas. Eu acho que é essa talvez a palavra. Pra mim não é legal e eu perco a vontade de comer carne. Mas bom, claro que cada um é cada um com seus pensamentos aí, suas ideias sobre isso também. Se isso funciona pra ti, legal. Se isso não funciona pra ti, legal também. Então, bom. Mas, valores aí, então, mais carinhos? Mais carinho. Não muito, mas, por exemplo, uns 10% ali. 10, eu dei uma olhada nos produtos de higiene, eu diria que talvez até um pouco mais. 20%, talvez um pouco mais. Uma outra coisa interessante é que em Portugal e Espanha, uma grande parte das coisas que a gente comprava era marca branca, a marca do mercado. E esse mercado aqui não tem a marca dele. Esse aqui não tem. Esse específico. Isso. A gente veio numa que é? Mano? Não lembro, mas... Segura aí. Vamos ver de novo. É fácil. Plodine. É o Plodine, viu? É fácil, eu consigo trazer da memória rapidinho. Plodine. Então, isso é uma coisa que também impacta bastante nos preços. Porque a gente tem bem poucos produtos que a gente é um pouquinho mais exigente. Eu sou exigente em molho de tomate.
Eu gosto que só tenha tomate, água, pode ter cebola, sal e conservantes, eu não me importo. Mas eu não gosto quando tem muito tempero. Eu acho que é a única coisa que eu sou mais crítica. E esse aqui eu li aqui sobre os temperos e eu não entendi nada. Esse aqui, não entendi nada. Então eu não sei o que vem nele. Mas isso é uma coisa também, né? Portugal, Espanha, a gente tava num conforto de conseguir entender tudo. Itália e França, a gente chegou em uma realidade de conseguir pelo menos ler. Se alguém uma falava coisa uma dava pra frase, dava pra entender uma palavra. E eu em francês não, mas em italiano eu tava me virando. Tava se virando, inclusive hoje trocou o óleo. Troquei o óleo hoje. E é verdade. Conversei com os caras, troquei o óleo. Fomos num posto de gasolina, não tinha. Ele perguntou onde é que tinha. Aí disseram que não sabiam. Aí ele foi em outro, indicou um lugar, ele entendeu, chegou até isso, lá. O cara me falou o lugar, me indicou. Fui lá, falei com o cara falou que o óleo que eu queria podia ser usado um ou outro. O que eu queria mesmo não tinha. Ainda é difícil de conseguir, só pra caminhão, e era muito difícil de conseguir. E que ele indicava esse outro aqui. E tudo isso eu entendi. E o cara falando em italiano. É o italiano e o francês. O italiano um pouco mais até na sonoridade, o francês um pouco menos. Mas lendo, Parece se é mais um tema familiar. que tu conhece, tipo sabores de pizza, ou placas de trânsito, tu consegue se virar. E se a pessoa falar devagar contigo, bem devagar, e querer que tu entenda... Isso, usar as mãos e tal. Sabe tipo o português e espanhol? Pra quem não fala um dos dois, que a gente se usar as mãos, falar lento, a gente se entende? É tipo isso. Mas a gente viu duas pessoas conversando italiano na saída do mercado, dois caras conversando muito rápido e parecia russo, porque não dá pra entender uma palavra. Então... Falando em russo, nós estamos passamos pela Eslovênia, estamos na Croácia. Idiomas muito difíceis, não dá pra entender assim nada. Mas, pelo menos tem alfabetos normais. Em breve a gente vai pra Montenegro. E Montenegro tem um monte de letrinha que não existe no nosso alfabeto. Aí, vai ficar difícil. Foi o que a gente tava falando sobre as placas hoje. As placas a gente tava vindo e tem a placa, tem o desenho da placa que nem no Brasil e tem um escrito embaixo. E eu continuo indo. Aí a gente tava falando, se a polícia me parar, o que eu vou falar pra isso? Olha, o desenho eu entendo, mas o que tá escrito eu não consigo. Não, o bom é que a gente continua dentro da União Europeia. E as placas, eu não sei se são completamente idênticas ou se são muito similares. Mas tudo símbolo de precisa cadena, pare, tudo é fácil. ou proibido, o problema é quando tudo tem um escrito. igual. Mas o escrito o pare. possível. Por exemplo, pare. Mas tá um escrito embaixo dizendo assim, pare somente nos sábados à tarde, quando tiver um... O Thiago vai parar, porque ele só entendeu o pare. Eu só entendi o pare. Mas isso faz parte, gente. Isso faz parte da nossa aventura. Hoje meu pai me perguntou como a gente tá se virando. Ontem, uma amiga minha também me perguntou como que a gente tava se virando. A gente tá se virando. Se virando. Essa é a verdade. Sabe qual é a melhor coisa, assim? Mercado. Posto de gasolina aqui na Europa, tu abastece teu próprio carro. É difícil de tu entender como paga e tudo mais, porque tem uns que tu paga antes, tem uns que tu paga depois. Mas depois que tu pega a manha do posto de gasolina, já era. Então, dá pra se virar sem conversar com ninguém por meses. A gente só quer conversar um com o outro em português. Por quê? Mercado, a gente escolhe. A gente chega no caixa, mostra a pessoa sempre fala alguma coisa, a gente faz assim. Aí a pessoa diz quanto deu, e a gente não entende. Aí a gente vira o celular, mostra o desenho ali do cartão do Apple Pay. E já era. E paga, e faz assim com a cabeça e sai. E eu vou dar uma dica pra todo mundo. Todo mundo diz que quando tu vai viajar, algumas frases tu tem que saber falar. Por exemplo, obrigado, essas coisas. Não. A frase que tem que aprender em todos os idiomas possíveis é eu não falo tal coisa. É que nem eu chegava na Itália, falava com as pessoas que eu falava que eu não falava italiano. Eu não falo italiano. É uma boa... É a melhor frase que tem pra se aprender. Mas é isso. Então hoje a gente vai ficando por aqui. E amanhã a gente segue mais um pouquinho de viagem. O nosso destino número 1 está 12 horas. Então a gente tá quase lá. Falta pouquinho. Ou não. Mas já foi a grande maioria. Pensa que eram 3.500 quilômetros. Falta só 700 e pouco. 766. Então tá quase lá. Já foi quase 3.000. Cansativo? Muito. Não. A gente basicamente, uma semana, a gente tá dirigindo, ou melhor, o Thiago dirigindo. E eu me esforçando ao máximo pra fazer companhia pra ele.
Consigo quase sempre, mas não sempre. Às vezes... Hã? Mas... Isso. Para, toma um banho, faz uma comida, Trabalha. come, trabalha e anda. Uma coisa que E eu nunca trabalha, e dorme, Nunca e fiz acorda. Que é dormir enquanto a Duda trabalha. Sempre que a Duda tá trabalhando, eu tô fazendo outra coisa. Mesmo que eu não esteja trabalhando, eu tô fazendo outra coisa, tô arrumando a casa, tô fazendo uma coisa, tô editando vídeo. Na segunda, ela foi trabalhar e eu tinha 1 hora até o meu trabalho. E eu olhei pra ela e E falei, ele foi... eu vou ter que dormir. Eu não aguento mais. E tá tudo bem. Porque, primeiro que óbvio, né? Cada um aí... A gente não nasceu Não colado. aguentava mais. Mas a gente anda muito cansado. nasceu colado. Mas a realidade é que é puxadão. Então a nossa ideia é chegar onde a gente quer chegar. E Se possível no sábado, se não no domingo, baixar tudo o bem. ritmo um pouco. E aí a gente quer ficar talvez umas 2 semanas. Bem de boa. Só Sem gravando fazer vídeo pra muito. vocês. Eu diria Mais que talvez quietinhos. até menos. Isso. Talvez tirar umas 2 semanas off, assim. Do YouTube. Não do Instagram, não do TikTok. E não de trabalhar. Mas E é isso. Então a gente vai ficando por aqui. E amanhã, talvez, Tem mais. a gente explora a Croácia. Não sei se faremos, mas no não mínimo sei. andaremos e seguiremos Tem viagem. quase toda a Croácia. Quase essas 12 horas que a gente tem, ainda é quase tudo em Croácia. Então, a gente Vamos tem ver. bastante Croácia ainda pela frente. Então, até amanhã ou até a próxima.